digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses você deve temer. O pecado. Perceba como Jesus está dizendo a nós verdadeiramente a quem nós devemos temer. Como crentes em Deus, nós nunca devíamos ter medo de nada, mas devemos temer o pecado em nós. Temer que sejamos inimigos de Deus. Mas Jesus sabia que existe uma propensão em nós de sermos falhos, de nos inclinarmos para ter sempre medo do que os homens podem nos fazer. Muitos cristãos não prestam atenção nas instruções de Cristo. Nas Escrituras, nos revelam que nós não precisamos ter medo de nada, somente do pecado. Devemos agradar a Deus e não querer agradar os homens. Mas em vários locais nós temos medo de tanta coisa, de ficarmos sem ter como sobreviver. Medo do patrão, medo do vizinho, medo da polícia. Tantos medos, medos da lei, medos de não pagarmos as contas. Realmente, irmãos, estamos num tempo muito difícil, cada vez mais. Muitos preferem pecar do que ser perseguido por seus próprios semelhantes. Veem a morte como ser cancelado pela internet ou ter o seu nome desonrado por não pagar as contas. Em Atos 4,19, Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores deste mundo e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em Filipenses, diz: para mim viver é Cristo, morrer para mim é ganho. Em Hebreus 10:31, terrível coisa é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. É importante, muito importante nós analisarmos qual é a nossa imagem de Deus em nossa vida. É claro que o nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso, tolerante com os nossos pecados. Sim, nosso Pai, que nos mandou Jesus para nos salvar, mas também Ele é fogo consumidor, Ele também é justo, Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele diz. As suas promessas são para sempre, mas Ele precisa e quer ser adorado por nós, porque Ele nos criou para sermos sua morada, e nós não estamos seguindo o propósito da nossa criação. Isso é um risco que nós estamos correndo, de sermos reprovados, porque fomos criados com o propósito de conhecer e amar a Deus, e nós não queremos saber de Deus. O diabo quer que nós sejamos assim. Ele veio no mundo para fazer com que os filhos de Deus fossem filhos dele, dos escravos dele. E parece que muitos de nós queremos ser escravos de Satanás por vontade própria. Não entendemos o engano que está acontecendo em nosso mundo. Em Tiago 2,19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por suas obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuantes juntas. Orar, ação. A fé precisa ser aperfeiçoada pelas obras. Veja, embora Deus nos dê
o livre-arbítrio, a livre escolha de podermos fazer ou não boas obras. Ele nos deu essa escolha de podermos decidir se queremos o bem ou queremos o mal. Se nós queremos agradá-lo e seguir o propósito para o qual fomos criados, de amar o outro, de ser amor, como ele é amor, a sua imagem e semelhança. E nós, ao negarmos esse propósito de nossa criação, somos como parasitas neste mundo. Será que não vemos assim? E seguimos a nossa vida sendo parasitas? Ele nos deixa exemplos de como os vermes vivem, se arrastando, comendo restos. É isso que nós iremos fazer, comer restos. Podemos nos enganar por enquanto, mas estamos a ponto de decidir se nós queremos de uma vez definitivamente seguir por esse mesmo caminho para toda a eternidade, de sermos rejeitados. Nós mesmos rejeitamos aquele que não serve para nada, aquele que não tem um propósito. Nós mesmos rejeitamos um filho que não quer trabalhar, que é vagabundo. Cair nas mãos de Deus vai ser como cair na mão de um pai que vê um filho que não serve para nada. E ele será justo. Deus, quando quiser, é terrível, irado com esses que não têm propósito, que não seguem um propósito para o qual foram criados, para amar o outro, para fazer algo de bom em suas vidas, para produzir o reino de Deus, o reino da verdade, da justiça, da paz, do amor, da felicidade. E quantos de nós somos vermes, parasitas neste mundo? E muitos avisos Deus está nos enviando através da sua palavra, através da verdade das sagradas escrituras, e nós não queremos ouvir. Seremos julgados pelas nossas obras. Aquele que é neutro também vai ser julgado por não ter decidido fazer o bem e ficado no meio termo, e culpando os outros por não ter conseguido fazer o bem. Muitos vivem assim. Eu não consigo viver bem porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho salário, porque eu não tenho condições, por isso eu tenho que roubar, por isso eu tenho que fazer o mal para poder sobreviver. Isso é desculpa esfarrapada, nós sabemos. Vamos ser julgados pelas escolhas que nós fizemos e não tem justificativa para o mal. Nunca tem justificativa para o mal. Em João 14, versículo 1, o homem nascido de mulher vive pouco e passa assim por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, como a sombra passageira, não dura muito nesta terra. Se Jesus Cristo nos dias, para não temermos aos homens, com certeza nos diz que não devemos temer o homem, com certeza deve haver uma boa razão para isso. Nós devemos apenas realmente um dever a nosso Deus, pois fomos criados por Ele, Ele é o nosso Criador e nós somos eternos como Ele é. Devemos temer que a nossa alma se perca para sempre e a eternidade nós sejamos rejeitados. Deus é supremo sobre todas as coisas e o controle está sobre Ele de tudo que nós temos, de todo o universo. O mundo sem Deus não se envolve. É Ele quem mantém tudo acontecendo, tudo se mantendo, a criação ainda viva no meio de nós, o ar que nós respiramos. Herodes foi aplaudido com muito orgulho por homens por ter falado como um anjo, mas neste momento Deus atingiu a ele e ele foi comido por vermes. Em Atos 12, versículo 21, o dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram gritando que a voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente. Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Perceba como Herodes se vangloria na sua humanidade, achando que a maneira como ele disse vinha dele. E as pessoas
confundiram, achando que ele estava falando em nome de Deus. E ele não deu a mínima para aquilo, e por conta disso Deus o feriu naquele momento. Mas a palavra do Senhor continua a ser disseminada por muitos falsos profetas, dizendo que falam em nome de Deus, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não está mais atualizada para o tempo de hoje. Que nós devemos atualizar a palavra de Deus de acordo com as nossas vontades. Cuidado, irmão, irmã. O chamado continua o mesmo, de buscar a verdade, de querer o reino de Deus, e esse reino se envolve dentro de você. A palavra continua sempre a mesma sendo pregada. No livro de Jó nós vemos uma descrição de um momento onde Jó já tinha perdido muito das suas coisas, das suas propriedades e filhos. E ele declara diante de todo esse desafio, em João 3, versículo 15, assim, embora ele me mate ainda, assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos. Diante dele, aliás, será essa minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a Deus. Escutem atentamente as minhas palavras, que seus ouvidos acolham o que eu digo agora. Que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Em Atos 5, 27, tendo levado os apóstolos, apresentados no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que disse que temos ordens expressas a vocês, de dar para vocês, para que não ensinem mais em nome de Jesus. Mas se vocês encherem a Jerusalém com essa doutrina, serão considerados culpados. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Por isso, meu irmão, obedeça a Deus, aos princípios de Deus, aos valores evangélicos. Não tema o que o homem pode fazer querendo distorcer a verdade, trazendo ideologias, confusões, dizendo para nós que nós estamos indo numa direção contrária quando nós obedecemos a Deus, que nós estamos numa cultura de ódio. Cuidado, meu irmão, não ouça essas vozes. Se afirme na palavra de Deus. Ninguém está mandando você bater em ninguém. Deus nunca pediu para você fazer o mal. Pediu para você só fazer o bem e aceitar, às vezes, o mal que fazem com você. Rezar pelos seus inimigos. A palavra de Deus é clara. Rezem pelos seus inimigos. Não façam mal a eles. Então, por isso, nós não estamos sendo chamados como cristãos para ser alguém ruim neste mundo. Por isso que muitas pessoas estão se confundindo, achando que seguir a Cristo é algo mal. Pessoas estão renunciando à religião, renunciando a Cristo, por causa de uma cultura que está sendo pregada neste mundo, dizendo que é mal seguir a Cristo. Meu irmão, minha irmã, não ouça essas vozes. Deus continua o mesmo, sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, desejando e pedindo para que você escolha pelo bom caminho. Só isso que Ele te pede. Viva em comunhão com sua família. Viva em comunhão com sua casa. Não precisa ir contra ninguém. Deixe que o outro ganhe. Aceite perder. Deixe que o outro ganhe. Não se revolte contra aquele que está sendo injusto. Se retire, entra no quarto e chore, mas não faça nada contra o seu irmão. Reze por ele para que ele se converta. Reze pelo seu filho para que ele se converta. Não imponha a palavra de Deus para ninguém. Viva você, somente você. Dê o exemplo de Cristo em suas atitudes. Ame, apesar do outro te gritar com você, apesar do outro ser mal com você. Ame. Seja exemplo de Cristo na terra. Se você precisar morrer por amor a essa doutrina, morra. Em todos os âmbitos, ser cancelado na internet, qualquer coisa, mas não deixe de evangelizar, não deixe de plantar a semente da palavra de Deus nos corações, aonde você puder, mas não obrigue ninguém. Não brigue com ninguém. Não se revolte.
Não vá fazer nada contra a vontade de Deus, muito menos desobediência na palavra de Deus. Nunca, nunca desobedeça os líderes, os governantes, aqueles que estão à frente. Nunca desobedeça nem o seu padre, nem o seu pastor, se você é evangélico. Não desobedeça ninguém. O seu pai, o líder do seu serviço, o seu chefe. Mesmo que eles estejam errados, você é certo se você obedecer. Se você for manso e humilde de coração, essa atitude você não vai ser conivente com o pecado de alguém. Aquela pessoa vai ser julgada por Deus na eternidade. Você não pode julgar aquela pessoa no lugar de Deus. Não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Deus está aqui nos ensinando sua palavra e sua verdade. Seja humilde. Se alguém faz bullying com você, não se vingue. Se alguém faz qualquer coisa com você, vizinho, não se vingue. Se o barulho está muito alto da música do vizinho, saia de casa. Coloque um fone de ouvido ou ouça alguma coisa também. Ocupe-se a sua mente com estudos, que você vai ver quando você menos esperar, acabou o barulho do vizinho. Se você não consegue dormir, vai na casa de um parente, pede para dormir lá. Se você há muito tempo não consegue dormir por barulhos, mas não brigue com o vizinho. Pede para Deus, reze de madrugada, pedindo para Deus para ter misericórdia de você, te ajude, para que você consiga suportar o sofrimento. É melhor assim, meu irmão. Seja manso e humilde de coração. A força vem do alto. Ele vai nos manter vivos se escolhermos bem, se escolhermos a vitória em Cristo Jesus. Aquele que confia em Deus vence. Confia em Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor caia sobre você neste dia. Se fortaleça em Cristo Jesus. Amém.